A constituição humana e os eventos futuros. Parte 4. No vídeo anterior, abordamos a relevância de compreender o Apocalipse como uma revelação profunda e simbólica, destacando a importância de interpretar seus símbolos com discernimento. Vimos como, ao contrário do medo e incompreensão de muitos, as imagens e visões descritas nas Escrituras possuem um significado claro, especialmente quando o Espírito da Verdade as usa para ensinar. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das passagens mais impactantes do Apocalipse, as almas debaixo do altar, mencionadas em Apocalipse 6 do verso 9 ao 11. Nesta visão de João, ele vê as almas dos mártires que deram a vida por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Vamos ao conteúdo. As almas debaixo do altar. Muitos crentes sofrem séria perda por considerarem que o Apocalipse é incompreensível e por terem medo de aceitar seus símbolos e visões como revelação. Portanto, quando o livro é citado, eles recusam-se a aceitar seu testemunho. Mas, quando o Espírito da Verdade usa com cuidado divinos símbolos, imagens e figuras de linguagem, eles ensinam com grande precisão e vivacidade àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Os hieróglifos têm um significado claro para quem sabe lê-los, mesmo durante o período em que as pessoas não sabiam lê-los ou no período posterior em que os estudiosos diferiam quanto ao significado. A pesquisa paciente trouxe explicações e reconciliação. Uma das passagens mais esclarecedoras da Bíblia, sobre os temas essenciais e interessantes que estamos estudando, é Apocalipse 6 do verso 9 ao 11, onde João diz: Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. No tempo aqui em vista, a ressurreição dos piedosos ainda não chegou, pois o papel dos mártires não está completo. Portanto, esses irmãos ainda estão sem o corpo da ressurreição. A morte não acaba com a existência da alma. Mas para João, arrebatado em espírito àquele mundo extremamente sensorial, achei-me em espírito, Apocalipse 1 verso 10, isto é, em estado de êxtase, essas almas estavam visíveis. Por conseguinte, a morte não acaba com a existência da alma. As almas estão conscientes. As almas estão conscientes. Lembram-se do que aconteceu com elas na terra pelas mãos dos ímpios? Sabem o que o futuro trará de vingança para elas. Ponderam a situação e questionam o aparente atraso da defesa de Deus por elas. Suplicam ao seu Senhor, recebem resposta, conselho e encorajamento. Ganham imediatamente o sinal da aprovação do Mestre, a vestidura branca, como recompensa por não terem contaminado as vestes neste mundo impuro, e a promessa dele de que o acompanharão pessoal e constantemente no reino. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3 verso 4 e 5. Observação importante. O recebimento das vestiduras brancas também mostra que nem todos os santos aguardam uma sessão do tribunal de Cristo, quando ele virá do céu, pois as almas recebem o veredicto e a aprovação do Senhor antes da vinda dele e da ressurreição delas. A visão contém algo mais que não é de todo notado pela maioria dos leitores. Quando Samuel veio do Hades para falar com Saul, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês?
Então, a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. 1 Samuel 28 do verso 12 ao 14. A médium viu o profeta. Ela viu que ele sobe da terra, indicação clara de que o Sheol está dentro da terra. Ela disse que um ancião subia e estava envolto numa capa. A descrição era tão exata que Saul, que conhecia Samuel muito bem na terra, reconheceu, e convenceu-se de que o verdadeiro Samuel estava presente, embora o rei não tivesse visto a aparição, pois o texto diz, entendendo Saul, e não vendo Saul que era Samuel. Igualmente, a pergunta que ele fez à feiticeira, que é o que vês? 1 Samuel 28 verso 13 e 14, mostra que ele não tinha visto a forma. A cena torna evidente que a alma sem o corpo tem forma e roupas que podem ser vistas por alguém dotado desse tipo de visão, como tinham a médium e, mais tarde, João. Que a forma e as roupas da alma nesse estado correspondem reconhecidamente com a forma e roupas materiais externas da antiga vida terrena. Isso tem a ver com a questão do reconhecimento após a morte e com outros pontos interessantes que agora não examinaremos. A Bíblia presume ou afirma a realidade dessa forma da alma. O rico no Hades tem um corpo que sente o tormento proveniente de uma chama. Há água que pode refrescar a sua língua. Lázaro tem um dedo. O rico e Abraão têm olhos, ouvidos e voz, pois veem, ouvem e falam. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males, agora, porém, aqui, ele está consolado, tu, em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, e se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16 do verso 19 ao 31. Se a realidade do tormento for negada, então a realidade da felicidade nesse estado terá de ser renunciada. O fato de ambas as realidades serem sutis em comparação com as brutas realidades deste mundo não torna as realidades sutis e suas experiências menos reais, senão muito mais sérias. As mesmas coisas se aplicam às almas debaixo do altar. João as vê e vê que cada uma recebe uma vestidura, que é apropriada e significativa. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Apocalipse 6 verso 9 e 11. Paulo ansiava por uma experiência semelhante, ainda que muito mais elevada.
Mesmo que o estado sem corpo fosse muito melhor do que a sua dolorosa situação como prisioneiro, isso por si só não é o melhor. Em outra ocasião, quando ele estava em liberdade e regozijando-se em seu serviço maravilhoso e privilegiado, ele falou de maneira diferente. Primeiro, ele falou do presente. Os que estamos neste tabernáculo, o corpo, gememos angustiados. Depois, ele mencionou o estado intermediário após a morte, não por querermos ser despidos e sem a cobertura adequada, pois não é algo desejável, sendo tão desagradável e impróprio para a alma quanto para o corpo. E então, ele falou do futuro, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, ou seja, na vinda do Senhor. 2 Coríntios 5 do verso 1 ao 10. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.